Recentemente eu entrei em uma fixação um pouco estranha em relação aos mar, mas especificamente a reprodução de mar e elementos aquáticos dentro de jogos, e isso começou depois de um vídeo do Bruno Hattaki, onde ele conta seu medo de mares virtuais, que começou por conta de um jogo que ele jogava bastante na infância e na adolescência. Por algum motivo aquilo acabou me fascinando, não o medo em si, até porque isso me fez perceber depois de tanto olhar esse tema que ele não era o único que tinha esse medo. Na verdade, percebi que eu tenho não só dos mares virtuais, mas também dos reais. Então, bati o jackpot. E não se engane, eu já entrei no mar, mas olhando agora no passado, nunca entrei desacompanhado. E lembra de ficar um pouco desesperado dos poucos momentos que eu ficava me separando das pessoas, sabe? Então, não é legal. Não, realmente, um pouquinho traumático. Mas o que me fez acabar ficando um pouco fixado nesse tema foi, na verdade, a curiosidade de como aquilo funcionava e da evolução que teve nos jogos, desde 2D até o 3D. Quando olhamos para as mídias 2D, a representação do mar ele era planos, sem graça, às vezes sem nenhuma interação. Basicamente um sprite repetitivo que passava a mesma animação e era colocado junto com várias outras camadas do mesmo sprite, justamente para conseguir representar este efeito de mar agitado. Não necessariamente agitado, mas de que o mar estava ali e estava em movimento. E além disso, ele servia mais como uma espécie de background em alguns jogos e também como uma demarcação para impedir que o jogador avançasse em determinadas fases. Depois nós tivemos inclusive a evolução ali em jogos como Sonic, onde tínhamos fases debaixo da água, e em outras mídias também. Então a gente começou a ter um desenvolvimento do mar ali. Então passou a ser possível pescar em alguns cenários, em alguns jogos de Pokémon mesmo, como o próprio Pokémon Fire Red, a gente conseguia atravessar surfando com Lapras. Então basicamente nós começamos a aumentar a interação com os mares. Então quando a gente passa para jogos como Wave Racers 64, nós começamos a utilizar o mar como principal palco do jogo. Mas aqui a gente ainda está apenas na superfície, diferente de fases aquáticas que vão para debaixo da água, como em jogos como Half-Life, Minecraft e World of Warcraft. Nós não temos muita visão ainda das profundezas das águas. É só depois que começamos a interagir um pouco mais com essa possibilidade de ficar submerso. E aqui é curioso porque, enquanto Minecraft ele tem um estilo de água que atua de uma maneira expansiva, ele consegue ocupar espaço, ele tem uma física integrada, a maioria dos demais jogos eles utilizam técnicas diferentes para representar o fundo do mar. Por exemplo, esses jogos, como são jogos 3D, a gente consegue até ter uma base da lógica que foi utilizada nesses elementos aquáticos. Eu fiquei muito curioso e acabei indo atrás desses jogos e tentar entender como que eles utilizavam esses elementos e como que era reproduzido. Então, eu vou tentar explicar aqui, mas sem ser muito chato, eu confesso que eu não sou o melhor dos professores, então eu já peço desculpas aqui. Eu acho que eu não vou conseguir nem explicar muito bem, mas eu vou tentar. Bom, vamos começar falando um pouquinho da superfície. Imagine uma linha. Essa linha seria basicamente a visão do topo da água, onde acontece basicamente as animações de ondas, os efeitos de colisão e as partículas de splash de água. Basicamente quando a gente tem contato com a água ali e solta aquelas gotinhas, sabe? Espirram aquelas gotinhas. E essa junção de elementos é o que dá esse comportamento e essa aparência para que aquele sprite ele se comporte como se fosse um mar, um lago ou um rio. E a gente ter a impressão de que aquilo está fluindo. Quando a gente consegue interagir com ele, ele começa a dar a impressão de que estamos entrando na água também. Se a gente coloca, por exemplo, uma pedra ou uma pessoa mesmo, o fluxo da água ele começa a passar por você ao seu redor. Ele não te atravessa. Isso acaba criando um efeito de colisão, onde a gente consegue ver que a água está passando ao nosso lado, como se fosse basicamente ali a aerodinâmica. Eu não sei se esse é o melhor exemplo, mas é o que eu consegui pensar. Então, a gente imagina o espaço abaixo dessa linha. E, como eu disse, diferente do Minecraft, tem outra funcionalidade, mas a maioria dos jogos, a lógica que a gente tem aplicada é de que abaixo dessa linha é aplicado na sua câmera, ou seja, no jogador, um filtro. Esse filtro normalmente é um filtro mais azulado, ou então, dependendo da água que você está mergulhando, tem uma coloração diferente, juntamente com uma espécie de desfoco. Em Half-Life, por exemplo, quando você está abaixo da água, a sua visão ela fica pixelada, justamente para representar esse desfoque que a gente tem quando tá com o olho aberto debaixo da água, né? Nossa, eu tô repetindo água 70 vezes, mas o tema é sobre isso, então me desculpem, tá? Então, o que a gente sabe é, não há nada ali. O espaço está praticamente completamente vazio e todos os efeitos e filtros, eles estão aplicados diretamente na lente da câmera.
ou seja, na lente do jogador. Então, se a gente tirasse essa lente e esse filtro, basicamente a gente teria uma visão de praticamente nada, um espaço nulo com uma aplicação de pouca gravidade, justamente pra gente representar ali também a sensação de estar debaixo da água, que a gravidade ali, ela é um pouco mais leve, então a gente consegue flutuar, basicamente assim. Seria como se a gente estivesse voando, mas a gente sabe que tá no fundo do mar. É um pouco confuso. Eu juro que acho que tem formas melhores de explicar isso, mas enfim, a gente vai ficar nisso um pouquinho confuso mesmo. Pelo menos essa seria a forma mais lógica que eu aplicaria em um jogo se eu precisasse replicar ali o fundo de mar. Então, além de apenas conseguir nadar ou pescar, o mar começou a ser o palco principal em diversos jogos. Jogos esses que eu não consigo nem chegar perto, sinceramente. Pra mim é muito desconfortante a ideia de estar abaixo da água com nada mais, nada menos do que um equipamento que te mantém vivo, bombeando oxigênio para você respirar. Isso pra mim é desesperador. E até vendo vídeos eu já fico com um certo desconforto. E um dos jogos de exemplo que acaba sendo o grande palco, o fundo do mar, é Subnáutica. Conheço de nome, mas eu sinceramente nunca fui muito atrás para entender sobre o jogo, porque o cenário em si já era desconfortante. Mas basicamente em Subnáutica nós já estamos completamente cobertos pela água. A gente consegue sair dela, mas a principal do jogo é entrar debaixo d'água. Inclusive, na real, esses dias eu vi um vídeo aparecendo na minha timeline se era possível zerar sem entrar debaixo da água. É um vídeo bem recente que eu tô até colocando aqui depois porque eu fiquei curioso, eu acho que eu vou dar uma olhadinha. Que, sinceramente, se o jogo é sobre estar debaixo da água pra completar, você conseguir completar sem entrar debaixo da água seria, no mínimo, difícil. Mas, basicamente, durante o jogo, quanto mais profundo nós chegamos, menos a nossa visão consegue ter alcance. Até porque ele respeita os princípios ali da realidade. Então, quanto mais fundo nós vamos, menos a luz do sol consegue alcançar e iluminar a nossa visão. Então, a gente fica em um ambiente não só um pouco desconfortável, como também num ambiente escuro, sem saber o que está ao nosso redor. Ou então, a gente tem outros exemplos de que a gente consegue entrar abaixo do mar, mas também acaba não sendo tanto o foco. A gente tem Sea of Thieves, que é basicamente um jogo de piratas, onde a gente tem alguns eventos que podem ocorrer durante o trajeto no mar. Então, a gente tem, por exemplo, um Kraken que pode aparecer, e a simples presença do Kraken consegue mudar a coloração da água, causar tempestades, alterando também o funcionamento das ondas que são configuradas ali na superfície. Eu acho que pior que Subnáutica é você encontrar um Kraken no Sea of Thieves. Você tem uma visão... É que não é bem uma visão. Você tá dentro do barco e você pode acabar caindo na água e se perdendo do barco. Então, eu acho que isso é um pouquinho mais desesperador do que um jogo que já se passa direto debaixo da água. E eu acho que nesse cenário a talassofobia, ela grita mais alto. Tá, mas por que os mares virtuais são bizarros? Bom, a água, ela era um sistema simples, ela servia mais como demarcação e poucas interações, não tinha tanto realismo. E de um tempo pra cá, cada vez mais nítido a importância dela em jogos atuais. Então a gente começa a ter uma interação maior com a água e também uma experiência mais realista com ela. Ou seja, quanto mais realista, é óbvio que alguns desconfortos e assim como a talassofobia, ela vai se ativar de forma mais fácil. É diferente você estar em um jogo 2D em que você tá só em cima da água passando ali com o seu Pokémon, do que quando você está dentro dela e tentando sobreviver de um Leviatã que tá te perseguindo. Mas basicamente o ponto principal é, quanto mais realista ela fica, mais sentimos o medo primitivo do desconhecido. Mesmo sabendo que é só um punhado de códigos, tá mimificando algo da vida real, isso não evita que o nosso cérebro interprete aquilo como um perigo. Então a gente acaba se sentindo desconfortável. Até mesmo dentro do próprio Minecraft, toda vez que eu precisava atravessar o mar por algum motivo para ir até outra ilha, para achar novos recursos, eu já me sentia incomodado, indo de barco ou indo sem barco também, porque era uma possibilidade. Sempre foi uma possibilidade, na verdade. Até quando a gente vai se jogar de um lugar alto na água para não ter que descer bloco por bloco já causa um desconforto, mas eu acho que aí é um pouquinho mais pela altura também. Mas isso era no Minecraft normal, então imagina nesses jogos em que você tem que fazer a exploração mesmo com criaturas bizarras, criaturas medonhas e que
a sua visão é muito limitada. Então, o mar, acabou se tornando também um palco para jogos de terror. O medo pelo desconhecido apenas aumenta, e isso acaba afetando o nosso subconsciente de uma maneira que o mar passa a ser um perigo para a nossa visão. Em resumo, os mares virtuais, eles são bizarros porque eles nos fazem sentir coisas reais em lugares que não existem. Oi, eu sou o Mobu e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E comenta aí, qual foi a sua experiência mais assustadora com o mar virtual ou real? E caso você nunca tenha tido nenhuma experiência com mares virtuais, eu te convido a conhecer alguns dos jogos mencionados. Talvez você descubra um novo jogo, um novo estilo, ou até mesmo um novo medo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Dá like, se inscreve, mano. Comenta alguma coisa, segue no Twitter. Dá like, se inscreve no canal. Comenta alguma coisa, segue no Twitter. Dá like, se inscreve, mano. Se inscreve no canal.